Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia Organizacional. Clínica Multiprofissional e Social. Goods e Cookie Casa Criativa. Presentes. Decoração e utilidades. Despertar Espírita. Uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando nosso programa Despertar Espírita, uma reflexão para o sentido da vida. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com vocês, Jorge Chaves, Márcia Dufo, Carmen Colomé, nossa equipe, né, do Despertar Espírita. Ainda não está presente conosco o Vicente, mas, se Deus quiser, logo ele retorna também conosco, né? E nós trazemos hoje um assunto que é de suma importância para nosso debate, para a discussão, e está na base da nossa doutrina espírita, né? Que é a questão de fazer o bem pelo bem, né? Talvez assim fique mais fácil a gente compreender a questão da autonomia moral e da heteronomia moral. Por quê? Essa é a proposta de Jesus para todos nós, né? Que nós possamos nos desenvolver aqui na Terra e chegar a um ponto de fazer o bem pelo bem. E a autonomia moral é esta proposta, que nós possamos, né, fazer o bem, né, independente de alguma condição, independente de pensar em algum retorno, né? Essa é a proposta também da nossa doutrina espírita, né, de nós podermos, aqui na Terra, diminuir o nosso personalismo, né, e aumentar a nossa solidariedade, o nosso verdadeiro amor, né? Então, o tema de hoje é um tema que é bastante profundo. E nós vamos tentar aqui falar um pouco, e ele está relacionado também ao nosso livre-arbítrio, né? Porque o nosso livre-arbítrio funciona à medida das nossas decisões, baseado no nosso conhecimento, nas nossas experiências, né? Baseado no que nós trazemos das vidas, de experiências passadas, né? Tudo que nós recebemos da família, dos cuidadores, e também daquilo que nós buscamos conhecer. E esse livre-arbítrio faz a diferença na nossa vida, né? Então, vamos tentar então aprofundar esse tema, começando aí pelo nosso querido Diógenes. Quando a gente fala de autonomia, acredito que em todos os sentidos acaba perpassando por um sentimento ou por uma sensação de segurança, né? A gente imagina a criança que ela, né, no início, ela não tem muita noção das coisas, ela está conhecendo o mundo, ela está saindo para o mundo, ela está reconhecendo as coisas. Então precisa ainda muito dos pais, dos adultos para orientar o que é certo e o que é errado. E muitas vezes pela teimosia da criança, tem que ficar vigiando, tem que ficar monitorando. Então vamos imaginar uma criança de 7, 8 anos que sai com a mãe para o centro ali da cidade e tem que passar uma faixa de travessia de pedestre. A mãe vai, né, conduzir essa criança para passar naquela faixa, explicando por que tem que passar naquela faixa. Caso deixe por conta da criança no outro momento, ela pode não levar isso muito a sério, ela pode não passar pelaquela faixa. Mas na medida que essa criança ela vai amadurecendo, ela vai crescendo, ela vai compreendendo mais a vida e a realidade das coisas e as regras de trânsito, e compreendendo mais o nível de perigo, né, do trânsito, ela acaba passando por aquela faixa de travessia porque ela sabe que ali é mais seguro, que ali é o mais correto, que passando na faixa de travessia vai produzir uma sensação de ordem maior do trânsito. Então, e por quê? Porque ela está segura daquilo ali, ela não está perdida, ela entende, ela compreende que a faixa de travessia foi feita para aquilo ali e que vai ser o melhor para ela. Então, eu entendo que a autonomia moral, que é como o Jorge falou, que é quando eu faço porque eu compreendo e porque eu tenho consciência, não é porque tem uma força me ameaçando ou porque eu quero uma recompensa, né, Jorge, como tu disse. Eu faço porque eu tenho uma maturidade de compreender que aquilo é o correto. E Jesus representou muito isso na época dele, porque eu estava conversando com a Márcia aqui antes. Não tinha uma Bíblia para Jesus seguir. Não tinha
mandamento físico, enfim, algo lá da comunidade para Jesus seguir. O mandamento que ele seguia era as leis de Deus, que estavam na própria consciência dele, que está na nossa própria consciência. Então, ele fazia porque ele compreendia que era o certo, que era o correto, indiferente de qualquer outra coisa. Só que nós ainda vivemos em certo grau, essa heteronomia, que é estarmos dependentes de uma referência, de uma outra força, algo que nos conduza das leis externas. Das leis externas que nos conduza a agir de tal forma. Então, essa autonomia, ela passa por uma questão de segurança, mas dessa autossegurança, né? De eu compreender que aquilo ali é o correto e que eu não preciso ficar dependendo disso ou daquilo para saber se aquilo ali é a melhor forma de agir, né? E nessa tua fala eu fiquei refletindo sobre a necessidade que todos nós temos de encontrar líderes para seguirmos, né? E se nós olharmos para o mundo hoje, vamos dizer que os líderes, os bons líderes, ou os líderes bons estão bem escassos, né? Então, nós passamos a assumir como líderes, como alguém que a gente se projeta, um artista, um jogador de futebol, uma figura, um influenciador, né? Uma figura pública que guia as nossas escolhas, né? Porque a influenciadora lançou a calça tal, eu vou lá e vou comprar, né? Então, é muito interessante. E, na verdade, os guias, o líder que nós temos a seguir é Jesus, né? E eu me lembro, há uns anos atrás, haviam muitas promessas, né? As pessoas faziam promessas. Então, se eu for aprovada no vestibular, eu vou dar uma janta para 7 crianças, para 10 crianças. Quer dizer que se eu não for aprovada, nada feito. É uma negociação. É uma negociação. Dane-se as crianças. Então, a gente faz a promessa negociando com Deus, ou com quem quer que seja, e se receber o benefício, faz o bem, né? Não é o bem pelo bem. Exatamente. É o bem negociado, né? E isso traz muito problema, né, para a nossa evolução espiritual. Márcia. Estava pensando no que vocês falaram e realmente penso que é por aí. E não... a gente percebe que não está errado isso da necessidade do líder e da necessidade... O exemplo que o Diógenes trouxe com relação à criança, ele é perfeito para a gente identificar o quanto é importante ter uma referência, né? Porque a autonomia, ela vai se formando à medida que a gente vai se desenvolvendo em algum nível, né? E precisa realmente de toda essa estrutura em torno ali, balizando para nós a caminhada, mãe ensinando a atravessar a rua até que a criança tenha, e essa fala do Diógenes perfeita no sentido da compreensão adequada, né? E aí a gente conecta muito com aquela fala do Cristo de que o conhecimento ele liberta, né? A percepção mais ampliada, a possibilidade de enxergar em cima de uma montanha e ver um cenário um pouco mais amplo do contexto, isso faz com que realmente as nossas escolhas mudem. A nossa autonomia, ela se projeta ao nível da nossa percepção. E basta a gente avaliar individualmente a nossa história pregressa, não precisamos ir para outra encarnação, nessa. Volte 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente falava no início, o Jorge até trouxe uma questão ali, a gente era muito jovem naquela época da educação dos filhos, em algumas decisões e alguns contextos. Lá, naquele momento, você vivia aquilo que você tinha para dar, aquilo que você tinha de percepção, aquilo que você tinha de consciência. E aí se percebe que o caminhar, ele te possibilita subir alguns degraus a mais e enxergar um pouco melhor o cenário. E, por consequência, essa tua autonomia ela é muito melhor direcionada, porque você vai trabalhando a razão, a consciência, a percepção de mundo, você já vai entendendo que essas 7 crianças precisam da alimentação de maneira mais constante, não apenas no momento em que eu estou fazendo uma barganha com Deus ali, muito mais para aliviar minha consciência. E aí se percebe que realmente é um processo muito íntimo. E a gente volta lá naquele contexto, né, Jorge, de Santo Agostinho. É um trabalho individual de autoaprimoramento, revisão de consciência, de percepção mais ampliada. A gente caminha um pouco e volta sempre nesse ponto específico, né?
porque realmente eu não quero ser conduzida por mentes menos sãs. A gente não quer andar com viseira, sendo dominado e controlado como por muitos séculos aconteceu ao longo da história. A gente quer ter autonomia para decidir o que é certo, como o óbolo da viúva lá, né? Jesus faz referência àquela mulher pobre que não tinha plateia nenhuma e escolheu dar de acordo com sua consciência, porque ela já compreendia que era importante para um grupo aquilo que ela tinha a ofertar, apesar de ser pouco. Ela não esperava nem o aplauso de ninguém. Ali se projetou uma autonomia, uma decisão, apesar da necessidade que ela tinha, muito maior, tirando de si. Sim. A autonomia moral, ela permeia, né, a doutrina espírita, com essa questão que Deus não pune também, não há punição, não há castigo, né? Então, e isso jamais a doutrina espírita vai nos colocar, né, que de forma arbitrária, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E tanto ela permeia que nós temos aqui na Revista Espírita, eu trouxe um trecho aqui da Revista Espírita de 1870, na página 91, que diz o seguinte: o Estado de Direito, a autonomia da consciência individual, o progresso moral e intelectual, o reinado do amor e da justiça será o futuro para o qual o Espiritismo está dando a base fundamental. Né? Então ele está de acordo com a filosofia, né? E eu trago aqui também o pensamento de Kant, né? que é muito interessante, que ele fala do imperativo categórico. O que ele diz? Que você deve agir de tal forma que a sua ação possa ser transformada em uma ação universal. Ou seja, válida para qualquer pessoa fazer em qualquer lugar. Então você está fazendo o que é certo. Você não está agindo com egoísmo, você não está agindo com interesse, você está agindo porque é certo agir assim. Né? Então isso eu acho muito, muito interessante, né? Dessa questão da autonomia moral, de nós realmente fazermos porque é certo, não porque não jogamos lixo no chão, não é porque tem uma placa ali, não jogue lixo, é porque a gente sabe que não deve jogar, né? Agora, também o Livro dos Espíritos nos traz questões interessantes quando ele fala do livre-arbítrio, né? E como a Márcia colocou, né, o nosso livre-arbítrio ele vai sendo proporcional ao nosso estágio evolutivo, à nossa evolução, né? O livre-arbítrio de um índio lá, isolado na selva amazônica, atirar uma flecha num peixe, na água ou no macaco. Esse é o livre-arbítrio dele, ele saiu. E é isso que ele tem. Então, à medida que nós vamos evoluindo, né, isso muda, né? E aqui a pergunta 844, o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Né? Kardec faz essa pergunta. Aí é explicado, ele tem a liberdade de agir desde que tenha vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades, estando os pensamentos, né, em relação com as suas necessidades. Ou seja, isso é algo que é passo a passo, né? E como nós conversamos, talvez hoje nós estejamos num estágio, a grande maioria de nós ter no fundo, mesmo que inconscientemente, né, Diógenes, uma recompensa. A gente pensa assim, não, mas isso vai fazer bem para mim, de alguma forma, eu vou ter alguma vantagem com isso, de fazer o bem, né? Vou aliviar minhas penas, né? Vou fazer o bem. Então, agora, à medida que a gente coloca isso como hábito no nosso caminhar, isso se transforma realmente numa naturalidade. Porque eu acho que o grande objetivo que nós estamos aqui na Terra é para diminuir o nosso personalismo, né? Nosso egoísmo, e nos tornarmos mais solidários, mais amorosos, né? É amar por amar, né? Essa é a grande proposta de Jesus. E esse seria, então, a definição muito simplória, claro, da autonomia. E essa questão é importante porque à medida em que a gente vai desenvolvendo essa autonomia, vai se preocupando menos consigo, mas olhando mais para a sociedade em geral. Então, quando é que a nossa sociedade vai melhorar? Quando nós melhorarmos, né? Então, à medida que a gente desenvolve essa autonomia, nós vamos nos preocupando em construir um mundo melhor de forma efetiva, nos preocupando e fazendo né? Porque, por enquanto, a gente ainda continua bastante centrado no eu, né?
do que eu penso, do que eu faço, e às vezes não me importo muito no reflexo, né, disso. Sim. Agora na Copa aconteceu, né, acho que foi a China ou o Japão, depois do jogo, Japão, né, eles limparam todo o estádio. É né? o hábito deles natural, né? Limparam todo o estádio. Por quê? Porque eles sabem que alguém vai ocupar esse estádio depois, porque é importante deixar o estádio limpo para quem virá, né? Então é uma preocupação com o coletivo que às vezes a gente não tem, né? E a bandeira nossa, isso encaixa com o nosso lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Não é que não haja salvação para mim, não há salvação para a humanidade. Né? E a caridade que Jesus ensinou, né? Que é a benevolência, a indulgência, o perdão, né? Tratar o outro como irmão realmente. Né? Então, isso a gente começa a compreender o sentido maior, né? Das palavras de Jesus e da própria nossa bandeira, né? Fora da caridade não há salvação, ou fora do amor não há evolução, né? Acho que isso a gente pode compreender através do desenvolvimento dessa autonomia moral. E aí, quando a Márcia traz a parábola do óbolo da viúva, ali está expressa a caridade verdadeira, porque ela doa o que falta. E, em geral, nós doamos o que sobra, né? Então, claro, isso também é importante, nós darmos aquilo que excede para nós. Mas a caridade verdadeira, né, nesse aspecto, seria dividir o que a gente tem, né? Então, é um exercício bem difícil. Sim, e para a gente refletir, nós damos o que sobra e ainda esperamos recompensa. Isso. Né? Então, é para a gente pensar sobre isso. Esse movimento, né, que vocês estão falando da caridade, né? E eu acho que em algum outro momento eu falei aqui, mas repetindo, que por que fora da caridade não há salvação? Porque o movimento de progresso é do egoísmo para o altruísmo, é de dentro para fora. Então a gente pode ver isso no desenvolvimento de uma criança, de novo, né? Trazendo a criança, que é a infância. A criança tem uma fase que ela é extremamente egoísta, porque ela está num mundo desconhecido, ela tem pouco conhecimento de si e pouco conhecimento da realidade. Então, pelo medo, ela se fecha em si para se proteger. Então, o egoísmo é um movimento quase que primitivo. Né? Então, na medida que essa criança ela vai ampliando o conhecimento sobre si, sobre as pessoas, sobre o outro, ela vai se desconectando desse centro e ela vai se jogando para fora, desenvolvendo o altruísmo, aprendendo a dividir, a compartilhar, a prestar atenção no outro, a identificar emoções no outro. Então, esse é um movimento natural do processo evolutivo. Né? Por isso que fora da caridade, entendendo a caridade como tu estar se doando, a caridade de Jesus, né? Tu estar se doando para o outro, né? Se voltando para o outro, isento do eu, isento do teu ego, ou seja, não tem a ver comigo. Né? E quando a gente vai para a autonomia, para a heteronomia, quando a gente faz alguma coisa pensando na gente, no meu bem-estar, né? no que eu vou ganhar, e não porque eu faço isso, porque eu entendo que eu preciso auxiliar e ajudar, porque é o meu dever. Então, às vezes, né, a pessoa diz assim, eu parei de beber. Mas por que tu não bebe? Não, porque a minha igreja não permite. Ou a minha religião não permite. Não, cara, é a tua consciência que não pode permitir. Tu não precisa de uma religião, tu não precisa de uma Bíblia, tu não precisa de... Tu tem que compreender que a bebida não vai te fazer bem, que isso não é bom para ti. Então, tu não bebe porque tu tem essa autonomia de escolher. E não porque o teu pastor está dizendo, porque o presidente da casa espírita te convenceu, porque não sei o quê. Não, é tu. É isso que Jesus quer da gente. Tu não precisa estar preso a uma norma institucional ali que vai te conduzir a isso. Mas tu tem que estar obediente e linkado com uma norma maior, que são as leis universais que está aqui na própria consciência. Né? Exatamente. Bom, nós estamos aí indo para o final do nosso primeiro bloco, né? Também passou rápido. E eu gostaria só de colocar o que Kardec nos coloca, a espiritualidade, de que reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pelo seu esforço de vencer as suas más tendências. Não é por esforço dele. Pelo esforço. É pelo esforço dele, não é pelo esforço da sociedade com ele. Entende? Então, isso já é uma definição também de autonomia, né, nesse conceito. Realmente está nas nossas mãos. Né? Mas Despertar Espírita estamos encerrando o primeiro bloco e voltamos em seguida.
Despertar Espírita Podcast. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita Podcast. Oferecimento: Grupo Algo Mais, Psicologia Organizacional, Clínica Multiprofissional e Social, Goods e Cookie Casa Criativa, presentes criativos e personalizados, decoração e utilidades. Se você quer emocionar no presente e decorar com afeto, a Goods e Cookie é o lugar certo. Aqui você encontra presentes personalizados, produtos exclusivos e uma decoração que acolhe. Venha nos visitar. Há 19 anos, você auxilia a APECAM a fazer a diferença na vida das pessoas com câncer. A APECAM é uma instituição sem fins lucrativos, presente em 15 cidades do Rio Grande do Sul, prestando apoio gratuito a pessoas em tratamento oncológico e seus familiares. Com a missão de prestar apoio às pessoas com câncer, a APECAM oferece atendimento com assistentes sociais, psicólogas, grupos de apoio e oficinas, além de hospedagem e alimentação em 11 casas de apoio no estado, proporcionando também solidariedade, acolhimento, esperança, apoio à família, integração. Conheça, participe e contribua com o trabalho da instituição. Saiba mais em aapecam.com.br. Nós acreditamos na vida. Às vezes, a gente se perde em um emaranhado de sentimentos dos quais não consegue se libertar. Mesmo cercado de gente, é como se ninguém ouvisse o que realmente importa. Mas quando alguém nos escuta de verdade, algo dentro da gente começa a se organizar. Você não está sozinho. De forma anônima, gratuita e com empatia, o CVV está 24 horas com você. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o nosso programa Despertar Espírita. Estamos em nova casa, na TV Santa Maria, no canal 19 da NET. Estamos também no YouTube, no Instagram. E estamos abertos a sugestões, né, que muitas vezes os nossos telespectadores, internautas nos passam, né, e a gente nos interessamos muito em nos aproximar cada vez mais das dúvidas que o público tem. Então não deixem de perguntar, não deixem de sugerir temas, né, para que nós possamos dar continuidade a esses encontros. E agradeço aqui em nome de todos as pessoas que a gente encontra em vários lugares, que estão nos acompanhando, né, que estão gostando do programa, né, e sempre sugestões são muito bem-vindas, né? Então, eu trago aqui mais algumas questões do Livro dos Espíritos, né, que é o nosso manual de instruções, né? E aqui tem algumas perguntas que Kardec faz, porque as perguntas de Kardec são sempre muito inteligentes, né, muito sábias, né? E os espíritos são mais ainda, né, com respostas ainda muito coerentes, né? Aqui ele pergunta na 845... As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? Aí o que os espíritos respondem? Obstáculos podem ser, mas não há arrastamento irresistível quando se tem vontade de resistir. Lembrai-vos sempre que querer é poder, né? É claro que se esses obstáculos que nós trazemos já são também nossos de outras existências, né? São vícios que nós temos já, né, consolidados, né? Então é importante que a gente reflita sobre isso, né? E aqui na questão 850, eu acho que também para a gente refletir, eu passo para vocês aí para analisar, a posição social não é às vezes um obstáculo à inteira liberdade de ação, porque o homem é influenciado pelo meio, né? Nós estamos em locais diferentes, em meios diferentes, às vezes nós somos obrigados a nos comportar de uma certa forma, adequado àquele meio, né? Então a resposta
dos espíritos é a seguinte: o mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, né? Mas vos deixa a responsabilidade dos poucos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Ou seja, cabe a nosso bom uso do livre-arbítrio para sempre contornar os obstáculos, né? Para que nós não sejamos mal interpretados, mas também não sejamos acomodados a certas situações, né? Em relação àquela primeira ali, Jorge, tu leu, que fala sobre das posturas instintivas, né? Uhum. Que muitas vezes a gente age por impulso, age pelo prazer imediato, né? E fazendo um link aqui, lembrando que um dos instintos que a gente tem, né, quase a maioria deles, é o instinto de sobrevivência e de proteção. E o medo está muito inserido nisso, né? O medo, muitas vezes, a insegurança, muitas vezes, faz a gente agir de forma atropelada, instintiva, impulsiva, para se proteger, na grande maioria das vezes. Mas pegando o caso aqui, fazendo um link com o que a Márcia falou, né, que a liberdade, que a verdade liberta, né? É isso que eu tinha falado, né? Que o conhecimento liberta. Aí eu volto naquele exemplo da criança, que a mãe dá a instrução, educa, para largar o filho para o mundo. Para quê? Para que este filho ou esta filha não fique necessitando dessa referência para sempre. Né? A mãe ensina a passar na faixa de travessia, mas ela não vai sempre ter que pegar na mão da mãe, está com 40 anos pegando na mão da mãe para atravessar a faixa de travessia. Ou seja, é isso que essas referências, as boas referências, têm por objetivo na nossa vida. Nos instruir, nos orientar, né, nos dar o norte, para que a gente consiga absorver isso e criar um rumo. Né? Um rumo para que a gente consiga agir por conta própria, que aí vem a autonomia moral. E para que a gente possa ter essa autonomia moral, a gente tem que perder o medo de estar longe da mãe. A gente tem que estar seguro de se eu consigo fazer eu atravessar essa faixa da travessia. Não precisa estar ali com a mãe me orientando toda hora. Então, eu entendo também como essa liberdade, né? Porque tem um pensamento de Kant que fala assim que livre não é aquele que faz o que quer, como um passarinho. Né? A pessoa diz, eu quero ser livre como um passarinho. Um passarinho não faz tudo o que quer. Né? Mas o livre não é aquele que faz tudo o que quer, mas é aquele que faz o que não quer. Né? Ou seja, como assim faz o que não quer? Por exemplo, eu tenho liberdade para não fazer o que meus impulsos estão mandando. Os desejos, né? Eu tenho liberdade para decidir se eu vou seguir os meus desejos mais primitivos ou não. Né? Então, e às vezes superar o medo, né, desenvolver a coragem, tu precisa ter esse pensamento. Né, de tu ser livre para ser corajoso. Porque se tu não tiver essa liberdade de escolher enfrentar, tu vai estar sempre dependente dessa busca por proteção, em que muitas vezes é imaginária. Então aquela pessoa, muitas vezes, né, que ela faz porque uma escritura está falando, porque o outro está dizendo, ela vai ficar eternamente fazendo com que algo te diz para fazer, mas tu nunca vai ter essa consciência, essa segurança de que isso que tu está fazendo é para o teu bem. Então passa um pouco dessa questão do medo, da insegurança, né? E é um certo aprisionamento, porque eu não consigo me libertar para o conhecimento e para o processo evolutivo, né? Exatamente. E essa nossa caminhada evolutiva, encarnação após encarnação, a base de nós nos libertarmos de estarmos encarnados em corpos físicos, né, que tem que se sujeitar à morte das pessoas que a gente ama, embora a gente tenha o Espiritismo nos dê essa certeza do reencontro e tudo, mas sempre acaba nós tendo alguns traumas, né, porque o corpo é passageiro, né? À medida que nós formos evoluindo, ou seja, à medida que nós formos adquirindo essa autonomia moral, essa capacidade de fazer o bem pelo bem, né? de termos a nossa consciência desperta, né? Nós não precisaremos mais encarnar em mundos primitivos como a Terra. Né? Então esse é o grande prêmio também, não é que a gente esteja buscando isso, mas é uma consequência natural, uma necessidade. Hoje a vida aqui na Terra atende às nossas necessidades. Né? É aquilo que nós precisamos, está tudo certo. Mas o planeta é tão injusto, tem tanta injustiça. Eu lembro da frase de André Luiz, na série André Luiz, que ele diz, né, que existe sim aqui na Terra injustiçados.
mas não existe injustiça. Né? Porque tudo está de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Acho que é o contrário. É o contrário. É o contrário, né? Existe injusto, mas não existe injustiçado. Exatamente, isso. Obrigado. Há injustiças, mas não injustiçados. Há injustiças, mas não há injustiçados. Né? Então, isso faz a gente refletir. Né? Refletir. E quando nós estamos... Aí vem a questão do bem sofrer e o mal sofrer, né? Que o Espiritismo nos dá essa compreensão, né? Como é que a gente... Às vezes as pessoas perguntam como é que pode bem sofrer? Mas bem sofrer é nos resignarmos diante das provas e tirarmos dela um aprendizado. Né? Porque aquilo, prova bem compreendida, não precisa ser repetida. Nós já aprendemos com ela. Agora, se nós não aprendermos, se nós ficarmos recalcitando, se nós ficarmos maldizendo, se nós ficarmos nos vitimizando, é certo que nós vamos ter que repetir a prova. Né? Então, a autonomia moral é uma questão, vamos dizer assim, de sabedoria, né? De despertar... De autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Essa é a palavra, né? Nós temos essa autorresponsabilidade e praticarmos ela. Escolha adequada, né? Estava pensando ainda na fala do Diógenes ali, quando conectou novamente a questão do conhecimento que liberta, a passagem do Cristo, onde ele traz essa reflexão no sentido de conhecereis a verdade e ela vos libertará. E por isso que a gente usa muito conhecimento liberta, porque essa percepção ampliada é que te possibilita tudo isso, até encarando o sofrimento de uma outra forma, né, Jorge? No Céu e Inferno tem um capítulo que trata ali do episódio do senhor Samson, que ele desencarna, né, e segue trabalhando, né, a partir da sua experiência de vida. Ele teve uma vida muito sofrida, física, de muita dor e sofrimento, mas com muita serenidade. E ele pede para ser evocado após o desencarne, após a morte do corpo físico, para que ele pudesse trazer essa experiência de como ele foi recebido, recepcionado e como ele se encontrou no plano espiritual a partir daquela vida de sofrimento. E segue, de certa maneira, sendo exemplo de vida, né? E aí se percebe ali que, apesar dele viver com muita consciência, com muita lucidez quanto ao momento que ele estava, ainda que sem entender exatamente as razões claras daquela necessidade, uma compreensão íntima e escolha de eu não vou me revoltar. Eu não vou me revoltar com isso, porque existe uma lei maior que, de certa maneira, determina um contexto, e se eu estou inserido nela, é por uma razão de ser. E ele vive com essa serenidade, né? E aí se percebe que, apesar dele ter autonomia moral, ele não estava isento do sofrimento e das dificuldades. Essa dificuldade estava posta ali para ele. Ele teve que passar por todos os dramas aos quais precisava passar, estando na linha de tiro, não de injustiçado, né, por conta de um contexto, ainda que ele não compreendesse. É uma aceitação do coração, essa resignação aí, uma fé, a partir da razão, da compreensão ampliada. Né? E o libertou do quê? Do desespero. Exatamente. Do sofrimento intenso, do mal sofrer. É essa liberdade, né? Porque ele tinha essa compreensão. Se nós formos pensar alguma vantagem do mal sofrer, nós vamos ver que não tem absolutamente nenhuma. Até porque quando o sofrimento não é aceito, quando a dor não é aceita, não é bem interpretada, nós nos revoltamos, nós criamos uma redoma de vibração muito baixa que nós não conseguimos ser auxiliados. Né? Nem por espíritos encarnados, nem por desencarnados. Nós ficamos num estado de paralisação. Né? Por isso que a importância. E quando tu falou, que bom que tu falou do livro Céu e Inferno, né? É bom a gente relembrar, o livro Céu e Inferno, na sua segunda metade, ele tem todos esses depoimentos de espíritos felizes, espíritos infelizes, até espíritos suicidas, que Kardec recebia, evocava lá na Sociedade Espírita Parisiense, né? E os depoimentos são maravilhosos, porque servem de exemplo para nós, não é castigo, das consequências, né, que nós vamos ter que passar após o desencarne para resgatar isso. O que isso causa, né? Então é tão importante a gente compreender, né, como é importante fazer o bem pelo bem, né? E a autonomia, a conquista da autonomia, ela também nos assusta de certa forma, porque eu preciso escolher, assumir as minhas escolhas e responder por elas, né? Então, em muitas situações,
fica muito cômodo não ser autônomo, não. A gente vai jantar fora e o que vai escolher? Tu escolhe, o marido escolhe, a filha escolhe, desde essas coisas muito simples. Porque se não ficar bom o prato, tudo bem, não fui eu que escolhi, né? Então eu não tenho nenhum compromisso com isso. Sim. Isso para as coisas mais simples, né? Então, ser autônomo tem um custo, mas o benefício é imensamente maior. Muito maior, né? De poder ser o protagonista da sua história. E isso que tu falou, Carmen, é importante a gente também lembrar, né, que não são colocados nos nossos ombros cargas maiores do que a gente pode suportar, né? Chico dizia que nós cometemos erros no atacado e pagamos no varejo, né? Porque dentro das nossas possibilidades. Então, tudo a gente participa da nossa programação quando nós estamos na nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, e antes de voltarmos para uma nova reencarnação, a gente participa, né? E a gente pede, às vezes, agora me larga lá na África sem pai nem mãe que eu preciso me recuperar. E aí o que os nossos mentores dizem? Calma, não tá com essa bola toda, né? Eu vou te dar menos e tu ainda vai reclamar. Vamos parcelar a dívida. Vou parcelar essa dívida e tu ainda vai achar pesado. Porque aqui na Terra, nós acessarmos a nossa consciência precisa de um esforço maior também, né? Porque nós somos bombardeados aqui por tantas influências, né? Por tantos, vamos dizer assim, apelos de todos os sentidos, né? Físicos, né? E a gente acaba, muitas vezes, com dificuldade, na maioria das vezes, né? E talvez alguém que esteja nos ouvindo aqui dizendo assim, nossa, mas eu não tenho nada dessa autonomia moral. Meu Deus do céu. Aí, é claro, isso perpassa todos nós, né? De causar uma certa frustração. Poxa vida, mas eu não estou nesse nível ainda, eu ainda penso muito segundo isso, segundo aquilo para eu agir. A gente precisa entender que isso é normal dentro do nosso processo evolutivo, né? Por isso a palavra processo. A gente vai aprendendo aos poucos, debatendo sobre esse assunto, ouvindo sobre esse assunto e tentando vivenciar isso todos os dias que a gente vai desenvolvendo essa autonomia moral. Então não é motivo para frustração. O que a gente precisa compreender, e que o Jorge falou ali, né? Como que você reconhece o verdadeiro espírita? Pela transformação moral ou pelos esforços? Pela perfeição? Não, pelos esforços. Então, que a gente tenha essa consciência de que a gente possa se melhorar um pouquinho a cada dia. Talvez eu não me entenda ainda como se essa pessoa autônoma, moralmente falando, mas que amanhã eu possa ser um pouquinho mais autônomo e depois de amanhã um pouquinho mais. Porque é dentro desse processo. A gente está aqui para isso. Estamos num planeta que eu costumo dizer que é um hospital-escola, né? Então, a gente nem não está apto para Júpiter, né, Carmen? Não, de jeito A gente está aqui ainda. Mas é esse o processo, né? Que a gente não precisa se frustrar porque faz parte, né, de cada... Bezerra de Menezes tinha um ditado que eu acho muito interessante, que isso que tu falou, Jorge, foi muito bem colocado, né? Porque as pessoas às vezes se preocupam, né? Poxa vida, mas quando que eu vou chegar lá? Estou longe, né? Longe. E Bezerra de Menezes falava assim... não tenhamos tanta pressa, mas não percamos tempo. Então é isso, vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá no dia a dia para a gente procurar evoluir, procurar crescer, sem a frustração, sem a culpa que trava. Exatamente, né? Exatamente. E vamos passo a passo. Chico Xavier dizia, eu ando que nem uma lesma, mas eu sei onde eu estou indo, para onde eu estou indo. Né? Eu sei a direção. Sempre ir para frente. Sempre para frente. Mesmo Tropecei, eu levanto. Né? Nós estamos aqui finalizando. Gostaria de alguém fazer mais alguma observação sobre o nosso programa de hoje, sobre esse assunto tão importante? Pode falar. Eu só queria lembrar que à medida em que a gente faz o bem pelo bem, nós vamos descobrindo tantas bênçãos, tanta alegria no nosso coração. E à medida em que isso vai se repetindo, nós vamos nos tornando essa pessoa que faz o bem pelo bem, né? Mas é preciso repetir, até que isso se torne um hábito, o bem pelo bem, lembrando da alegria que ele nos traz. Verdade. Eu tive um atendimento fraterno e que a pessoa me disse assim, o meu patrão me indicou para mim fazer o atendimento fraterno, eu não sei como eu vou agradecer ele.
Eu disse, não precisa te preocupar, ele já está bem pelo gesto que ele fez contigo. Né? Isso é o bem pelo bem. Né? Então, Despertar Espírita encerra aqui. Esperamos ter esclarecido, né? E ficamos à disposição para dúvidas, perguntas, e voltaremos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia Organizacional. Clínica Multiprofissional e Social. Goods e Cookie Casa Criativa. Presentes. Decoração e utilidades. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.